Boa tarde, juventude. Estamos aqui para mais uma aula de introdução à segurança do trabalho. Meu nome é Ricardo Machado e esta é uma disciplina do curso técnico de segurança do trabalho aqui do campus Natal Central, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, curso técnico de segurança do trabalho. Vocês são uma turma do segundo período, né? Segunda fase, antigamente a gente chamava de fase. Né? Hoje é dia 19 de novembro de 2021. E hoje a gente vai tratar da identificação e avaliação de riscos, né, o reconhecimento e avaliação de riscos no ambiente de trabalho, e eu vou demonstrar aqui o mapa de riscos, tá? Lembrando que vocês ainda vão ter na disciplina lá mais para frente, de segurança do trabalho, é do currículo essa disciplina, a elaboração do mapa de risco, entre outras coisas. Nessa disciplina vocês vão estudar também o plano de prevenção de riscos ambientais, aí o programa, né, o PPRA da NR9, da antiga NR9, e também a gestão de riscos, vão estudar também os riscos na construção civil, mas aqui, como é a disciplina introdutória, a gente já vai abordando para vocês já chegarem mais maduros lá na outra disciplina e poder aproveitar melhor, tá? A gente vai usar um recurso gráfico aqui hoje também, de construção desse mapa, vocês aprenderem algumas ferramentas também de ensino, né, porque o técnico de segurança também é um promotor de saúde, né? Então vocês vão estar dando palestras, vão estar dando aulas aí nas empresas, então é importante vocês conhecerem também esses recursos aí de ensino-aprendizagem e nesses tempos de pandemia agora, né? Alguma coisa que a gente possa fazer aqui também no remoto. Esse ano, por exemplo, a nossa CIPAT aqui do IFRN foi remota, né? Então a gente apresentou palestras, interagiu com as pessoas aí pelo streaming, streaming EARD, né, assim, uma transmissão ao vivo pelo YouTube, e também aulas gravadas, né? Também usamos jogos, também para estar interagindo com as pessoas nos vários campos aí, vários campi, né, são 22 campi aqui do IFRN. Tá, então, olha só, deixa eu abrir o slide aqui, para mostrar esse nosso conteúdo aqui na janela. Risco. Tá, não vamos esgotar aqui o mapa de risco. Vamos esgotar cada risco, porque vocês ainda vão aprender esses riscos lá na higiene ocupacional, lá na disciplina de ergonomia, também na disciplina de segurança do trabalho. Tá? Mas eu preciso dar uma base para vocês aqui, como também a gente fala de CIPA, né, uma base de todos esses riscos, para vocês poderem começar a identificar, pelo menos identificar os riscos no ambiente de trabalho. Tá? Então, ó, como é que eu reconheço aqui um risco, um problema, né? Nesse caso aí, entenda risco como aquela situação, aquela condição ambiental que possa gerar um acidente ou uma doença do trabalho. Tá? Então, como é que eu posso avaliar uma coisa se eu não identifiquei isso como problema? Tá? Olha só, tem uma historinha aqui de um encanador que foi quebrar uma parede para instalar um cano, trocar uma tubulação lá que estava furada. Quando ele foi quebrar essa parede, voou um caco do revestimento cerâmico no olho, e ele perdeu esse olho, ficou cego desse olho. Então, olha só, é função do encanador quebrar parede? Será que eu não deveria chamar um pedreiro? É função dele. Se é função dele, ele não deveria estar usando um óculos? Por que ele não deu valor a esse óculos? Por que ele não tinha esse óculos? De segurança, que é um instrumento ali, um equipamento de proteção individual, custa menos de R$10 aí, poderia ter salvado o olho da pessoa, né? Então, ele talvez não enxergou risco nisso, né, de quebrar uma parede. Para ele é uma coisa rotineira, não tem, pode dar grandes efeitos à saúde dele, mas perdeu um olho, né? Então, para eu avaliar um risco, uma intensidade de um risco, o primeiro é identificar. Tá? Imaginei um problema aí de relacionamento, né? Quando você casa lá e o marido esquece sempre a toalha em cima da cama, a toalha molhada, né? Então aquilo, ou esquece a tampa da privada levantada, né? A mulher abaixa, ele levanta, a mulher abaixa, ele levanta. E chega um momento que você vai ter que discutir a relação, né? E enquanto esse cara não entender que aquilo ali é um problema, enquanto ele não identificar aquilo ali como um problema,
Ele não vai parar para avaliar e ver se é um problema grande ou pequeno, se tem que ter uma solução ou não. Tá? Eu tenho um exemplo aqui com a minha esposa, assim, eu boto a gente tem um copo lá no banheiro, que põe as escovas de dente, né, e bota lá um tubo de pasta de dente. Eu sempre boto esse tubo virado para baixo. Quando eu vou escovar o dente, ele está com a tampa virada para cima. Aí eu escovo o dente, boto para baixo, minha esposa vai lá, escova o dente, bota para cima, e durante 14 anos isso não foi problema. Tá? Eu não achava ruim, mas eu achava que era melhor para baixo, ela achava que era melhor para cima. Então. Um dia ela me deu uma encostada aqui. Por que, que essa pasta de dente está sempre virada para cima? Para baixo? É porque é a força da gravidade, né? Se você botar virada para baixo, ele não vai cair para dentro do copo. Então fica difícil quando tiver com o tubo meio vazio, eu ficar pegando esse tubo lá de pasta de dente. Mas eu gosto mais do outro jeito. Tá? Se isso é um problema, então eu boto do outro jeito. De qualquer forma, se você não identificar o risco, jamais você vai avaliar. Tá? Se você não identificar aquilo como um problema, como uma coisa potencial, possa gerar uma doença, um acidente de trabalho, jamais você vai partir para a avaliação. Então, a primeira fase é a identificação. E para eu identificar problemas no ambiente de trabalho, eu preciso de educação mesmo, no trabalho. Como uma criança que a gente educa desde criança, lá desde pequenininho, a lavar as mãos antes de comer, né? E ele tem que entender que aquilo é útil, não só uma questão de educação, mas uma questão de saúde mesmo, né? De ele não se contaminar, não ter verme, né? Contaminado ali. Né? Então, esse processo, é claro que os nossos funcionários aí não são criança, né? Alguns são até mais velhos do que a gente, né? Muitos são mais velhos do que a gente. Técnico de segurança, que entra novinho aí na empresa, né? Então, não posso tratar as pessoas como criança, mas assim, eu tenho que começar a incutir nelas essa visão além do alcance aí, né? Isso aí é além da fotografia, além de uma imagem, além de um visual, essa visão de que aquilo ali pode dar um problema. Quando eu identifico aquilo como um potencial gerador de problemas, é aí que eu vou fazer a avaliação. Tá? E é com essa avaliação que eu vou poder bolar uma solução, né? Então, a primeira avaliação que a gente faz é a qualitativa. Você, por exemplo, se acorda de manhã com o cabelo arrepiado, com remela no olho, né? E você olha no banheiro lá e diz assim, pô, não estou legal, né? Então, vou lavar o rosto, vou fazer a barba, escovar o dente, pentear o cabelo, ajeitar aqui o pelo da sobrancelha e tal. E agora sim, estou padrão. Então, isso é uma análise qualitativa. Tá? Eu não tô quantificando. Tá? Eu não estou assim, pô, eu estou feio ou bonito quanto? 100% bonito? 79% do padrão aceitável de beleza? Né? Não, é um troço qualitativo. Existem maneiras de a gente quantificar o que é qualitativo. Por exemplo, o concurso Miss Brasil. Como é que você vai escolher a mulher mais bonita do Brasil? É uma coisa qualitativa, né? Mas existem fatores de quantidade. Peso, altura, diâmetro ali do busto, da cintura. Ah, e então eu posso quantificar uma coisa que é qualitativa. Mas a primeira análise que se faz é a quali. Por exemplo, estou me sentindo gordo hoje, me acordei gordo, acho que eu estou gordo, muito pesado. Então, eu posso tomar uma decisão agora de subir numa balança. E aí eu vou fazer a avaliação quantitativa. E aí eu vi que, não estou gordo, não, é só impressão minha, continuo com meus 64 quilos, tá? Estou no mesmo peso que eu tinha, e para mim isso aí é um peso bom. Mas o que que diz que esse peso é bom ou é ruim? Eu tenho que recorrer a um padrão, né? Está errado o slide, deixa eu só consertar aqui. Quantitativo. Quantitativo, não, quantitativo. Eu tenho que ter um padrão, tá? E aí nós temos vários padrões. Por exemplo, a gente tem lá a NR15, a norma da insalubridade. Lá vai dizer quanto de ruído que eu posso suportar, quanto de calor que eu posso suportar. Né? Temos também a NR9, que diz que eu já tenho que tomar atitudes quando eu chego na metade desse limite de tolerância. Quanto de acetona eu posso respirar, qual é a concentração de acetona no ar que eu posso respirar. Então, lá na NR9 diz que quando chegar na metade desse limite de tolerância lá da NR15, eu já tenho que agir, isso chama nível de ação. Tá? Mas eu não vou medir acetona aqui onde eu estou agora, ó, não tem nenhuma emissão de acetona. Então, primeiro eu faço uma análise qualitativa para ver se eu preciso quantificar alguma coisa. Do ruído tem um macete, assim, ó, se você não consegue falar sem gritar, é porque tem mais de 80 decibéis ali naquele ambiente.
Você vai numa boate, por exemplo, tem que estar gritando para falar com as pessoas, pode mensurar lá que vai dar mais de 80. Às vezes chega próximo de 100 decibéis. Então, tem alguns parâmetros, o cara começa a transpirar, né? A escorrer o suor, pô, vai medir o calor ali porque está acima do permitido. Agora, está acima do permitido quanto, né? A gente põe a mão na testa do filho e fala assim, ei, está com febre. Mas está com febre quanto? 39 graus, 40 graus? Eu só sei que ele está mais quente do que eu. Então, para isso, eu teria que ter um instrumento, que vocês vão aprender lá na disciplina de higiene ocupacional, instrumento certificado e calibrado, para me dar uma leitura realmente aceitável dessa realidade. E aí eu vou comparar isso com um padrão. Tá? Aqui, para um mapa de risco, gente, eu não vou ter como fazer esse quantitativo. Ainda mais porque quem faz um mapa de risco é a CIPA, e a CIPA recebe um treinamento de 20 horas. Então, não dá para você ensinar no treinamento de CIPA ali a usar um decibelímetro, a medir uma poeira, a medir o índice de bulbo úmido, termômetro de globo ali, do conforto térmico, né, no ambiente. Não dá para eu ensinar isso no curso de CIPA. Então, a CIPA vai se safar aqui no qualitativo. Deixa eu desligar aqui esse meu WhatsApp aqui, captando. Tá? Então, normalmente, para mapa de risco, a gente vai fazer uma avaliação qualitativa. Tá? E na vida real aqui, na vida real, esses riscos estão misturados. No mesmo ambiente que eu tenho calor, eu posso ter ruído. No mesmo ambiente que eu tenho risco químico, eu posso ter também um risco de acidente. Tá? Academicamente, né, e também na instrução formal que a gente dá para os profissionais aí da prevenção, para essas equipes de prevenção, aí, que é o caso da CIPA, a gente agrupou em 5 grupamentos aqui, não são 5 profissionais lá do SESC, não, são 5 grupos de risco, né, que são esses próximos, aqui tem um filminho, que são os grupos que eu vou representar graficamente numa planta, num mapinha daquele ambiente, onde eu acho que existem esses riscos. Onde eu acho, não, onde a CIPA acha que tem. Então, o objetivo desse mapa de risco é a gente reunir as informações para fazer um diagnóstico de segurança naquele ambiente, né? Mas sempre lembrando que a gente vai identificar e qualificar, tá? Pô, tem ruído, beleza, mas não vou dizer quantos decibéis tem de ruído. Só digo que tem um ruído preocupante ali, tá? Naquele ambiente. E outra coisa que é qualificado, que a gente qualifica, é a intensidade desse risco. A gente vai desenhar lá um círculo, por exemplo, o ruído, a gente vai desenhar um círculo verde naquele ambiente lá dizendo que tem ruído. E esse círculo vai ser pequeno, médio ou grande em função da intensidade desse risco, da gravidade desse risco. Tá? Risco pequeno, risco médio, risco grande. Isso é bem difícil de fazer sem quantificar, né? Mas a gente tem que dar um jeito, vai ser pequeno ou é grande, né? Então a CIPA decide ali, em conversa também com os trabalhadores, né? O mapa de risco também tem uma função de instrução, porque como você está, para você levantar os dados, para elaborar esse mapa, né? Depois você vai para um escritório lá e desenha esse mapa. Mas assim, para elaborar, você tem que conversar com quem trabalha ali. Dá para a gente fazer com uma foto do setor, uma imagem numa câmera de circuito de TV, né, um drone voando no setor, não. Tem que conversar com quem executa o trabalho, então tem que visitar esses ambientes, conversar com as pessoas e ver a percepção de risco que as pessoas têm, e se elas não percebem aquele risco, a gente também está alertando, olha, mas aqui tem esse produto químico aí que é perigoso. É mesmo? Você acha que é perigoso? Acho que isso aqui é hidróxido de sódio, e é uma base forte, tá, pode queimar a sua mão, tá, pô, mas mesmo, nunca tinha prestado atenção nisso, tá, né? Então, essa conversa que a gente tem para levantar esses dados já é um processo de conscientização, de capacitação dos funcionários desse setor por onde a CIPA anda, né, e faz esse levantamento aí dos riscos. Outro objetivo, né, é estimular essa participação, né, dos funcionários nas atividades de prevenção, o uso do equipamento de proteção, o uso do procedimento seguro de trabalho. E para desenhar essa planta, esse mapa aí, a gente vai usar 5 cores, uma cor para cada agrupamento. Então, começar aqui com o verde. Ó. O verde a gente sabe que é a cor da segurança do trabalho, mas no caso aqui do mapa de risco, ele é padronizado para os riscos físicos. Vou mandar aqui a chamada novamente. Então, o que é um risco físico? Cuide aí para você não confundir com esforço físico.
esforço físico, ou aquela coisa física que pode me gerar um acidente, né? Esforço físico é um risco ergonômico. E uma máquina, que é uma coisa física, mas que pode me provocar, por exemplo, um corte na mão ali, uma laceração dos meus dedos ali, isso é um risco mecânico, um risco de acidente. Tá? Então, o que seriam esses riscos verdes aqui? Risco físico vem da física, tá? A ciência que estuda a energia. Então, são aquelas energias que podem me causar doenças aqui. O ruído, o calor, o frio, as vibrações, as radiações, pressões anormais, tá? Então, esses aí a gente vai estar pintando de verde. Queria colocar também aqui, nessa introdução, que ao longo da história da segurança do trabalho, aqui no Brasil, eu acompanhei uma parte boa dessa história, né? Desde 1990, aí, que eu acompanho a história da segurança do trabalho aqui no Brasil, vivenciando, inclusive, né, essa história, surgiram várias fases, sabe? Primeiro, lá em 90, antes de 1994, se falava em gerência de risco. Gerência de risco, tem que gerenciar o risco, gerenciamento de risco e tal. Aí, a partir ali de 1990, começou a se falar de ergonomia. A ergonomia é a adaptação do trabalho para o ser humano, então o trabalho tem que ser feito de maneira que não vá provocar problemas para as pessoas, então a segurança do trabalho é uma pequena parte da, da ergonomia, né, se dizia isso, né, e a gestão de risco é uma pequena parte da ergonomia também, né. Depois, já ali em 94, né, veio à tona, né, veio mais fortemente aí a questão da higiene ocupacional, através da nova NR9, né, e o PPRA, o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, ele é um programa de higiene ocupacional, que só analisa risco físico, químico e biológico. Tá? Se pensou em fazer um programa elaborado por higienistas ocupacionais. Quem eram esses caras? Os químicos, os físicos e os biólogos. Claro, voltados para o ambiente industrial, né? Então, os americanos chamam de higiene industrial, aqui no Brasil a gente chama de higiene ocupacional. E aí, mais uma vez, se dizia, não, isso é uma pequena parte da segurança, uma pequena parte da ergonomia, né? E depois veio o advento da qualidade total aí, da ISO 9000, que diz o seguinte, ó, qualidade no processo envolve tudo, inclusive a parte de segurança do trabalho. Vocês forem ver ali a ISO 9000 versão 2000, o ano 2000, fala isso, tem um capítulo de segurança do trabalho na ISO 9000. E aí tinha aquela luta de fazer uma ISO, né, uma norma de qualidade, como já existia uma norma de qualidade ambiental também, a ISO 14000, e fazer a ISO de segurança do trabalho, de segurança e saúde do trabalho. Então vejam que aí tem uma guerra, aí, uma tensão de dizer qual área faz parte de outra, quem que manda no quê. Mas assim, a minha visão ainda é que todas as partes aí são um conjunto, parte de um conjunto que é a segurança do trabalho. Né? E a segurança do trabalho, ela não é sozinha, na verdade, a segurança do trabalho é ela que vai promover a saúde, o objetivo é a gente ter saúde no trabalho, não ter acidentes nem doenças do trabalho, sejam essas doenças mentais ou físicas aqui, a gente ter medidas que eu possa implantar no ambiente de trabalho, baseadas na ciência, no conhecimento do corpo humano, no conhecimento dos riscos ambientais, para preservar a saúde das pessoas. Tá? Se possível, até melhorar a saúde das pessoas. A gente sabe que tem trabalhador que tem um ambiente melhor na empresa do que ele tem na comunidade dele. Né? E se alimenta melhor na empresa do que se alimentaria em casa. Né? Então, pode ocorrer isso também, de a gente ter o trabalho como uma melhoria de vida, né? Uma qualidade de vida ali, de relacionamentos, de afastamento de algumas violências, por exemplo, pelo menos naquele período ali onde ele está trabalhando, né? E em muitos casos a gente vê que é o contrário também, que o cara vem para o trabalho para morrer, né? Para ficar doente. As condições que ele está no trabalho são tão severas que ele estaria melhor de saúde se não trabalhasse, né? Só que se não trabalhar, ele também não vai ter como prover o seu sustento, o sustento da sua família, né? Então, existe essa tensão aí, para isso que existe legislação, né? De ter essa coisa regulada entre capital e trabalho. Então, o primeiro grupamento de riscos seriam os agentes físicos aí, tá? Então, se lembre que a gente vai fazer aqui uma análise qualitativa, a gente vai identificar e dizer se ele é pequeno, médio ou grande, tá?
vou dizer quantos decibéis é esse ruído, quantos graus Celsius é o calor, ou frio, né? Qual a percentual de umidade no ar eu tenho ali. Não vou dizer quantos milisievert de radiação ionizante a pessoa está recebendo, só vou dizer que existe ali uma radiação, que existe ali uma pressão, e ela é pequena, média ou grande, em função da visão do trabalhador, do cipeiro ali. Outro grupo de risco, sim, aqui o César está perguntando aqui no chat se o PGR substitui o PPRA. Substitui, tá? Então, vocês sabem que a gente está passando por um processo de revisão das normas, de reforma mesmo das NRs, né? Durante muito tempo, essas NRs vieram sendo revistas, né? Adequadas aí. E agora a gente teve essa modificação da NR1 e da 9, né? Então, a NR1, ela coloca um programa de gestão de risco, programa de gerenciamento de risco, e diz que ele vai substituir o PPRA da NR9. Agora, a NR9, se lembra que a legislação, ela vale para a sua época, né? Então, ano que vem vai estar entrando o PGR, né? E a NR9 antiga, ela diz que esses PPRAs têm que ser guardados durante 20 anos, tá? Então, como registro mesmo de segurança do trabalho, né? Então, eles ainda vão passar a existir como registro histórico e agora, gradativamente, a gente vai migrando, né? Porque também o PPRA prevê um ano de cronograma de implantação e a partir agora desse ano que vem, agora 2022, a gente vai começar a elaborar os PGRs aí, substituindo gradualmente o PPRA, tá? Aqui é outra briga na segurança do trabalho, porque, assim, desses riscos, vou colocar o terceiro risco aqui, biológico, ó, esses três são que compõem o PPRA. Tá? Na NR9 diz bem claro, risco físico, químico e biológico. Tá? Então, o que seria esse risco químico? As substâncias, os produtos químicos ali que são tóxicos, que trazem malefícios à saúde, tá? Então, eles têm que estar também numa concentração perigosa, né? Acima do nível de ação, que é a metade do limite de tolerância. Então, poeiras, fumos, né? Qual é a diferença entre poeira e fumo? A poeira é obtida por ação mecânica. Então, vou lixar uma tábua lá, uma madeira, estou provocando poeira de madeira. Vou cortar uma parede, estou provocando, gerando poeira de sílica, né? Vou fazer um furo na parede, estou gerando poeira ali. Vou martelar um metal, vou lixar um metal, estou gerando poeira metálica. O fumo é gerado por fusão, por solidificação do material que sofreu o processo de fusão. Tá? Então, existem fumos metálicos aí, né? Você vai lá, faz um processo de soldagem, e aí aquele vapor vai condensar e vai virar uma poeirinha que tem formato esférico ali, a partícula, né? Então, é um sólido em suspensão, mas gerado de maneira por solidificação aí, né? E a poeira é gerada por ação mecânica. E qual é a diferença de névoas e vapor? Névoas aí está faltando ali a neblina, né? A neblina você parte do vapor para o líquido. Assim, quando você chove, por exemplo, está neblinando, é verdade. Aquela partícula de líquido, ela se condensou do vapor d'água da atmosfera. E a névoa é o contrário, você parte do líquido para o particulado. Então, o spray de tinta, né, o spray de mata-barata aí, o agrotóxico, então seriam névoas. O vapor é aquela substância, é o estado gás da substância que normalmente é líquida, tá? Vapor de gasolina, vapor de querosene, né? E o gás é aquela substância que na condição, aquele elemento ali que na condição normal de temperatura e pressão, 20 graus Celsius e uma atmosfera, ele está no estado gasoso. O gás de cozinha, o H2S, aí, o hidrogênio, né? Substâncias que normalmente estão no estado gasoso, a gente chama de gás. Tá? E também tem os produtos químicos líquidos, né? Ou sólidos também, que podem dar algum problema. Então, a higiene ocupacional trata desses três grupos. E aqui estava um grande problema. Dizia assim, olha, não se deve tratar de outros riscos no PPRA. Tá, mas eu vou tratar onde? O risco de acidente eu vou tratar onde? Não existe nenhuma norma, um plano de prevenção de acidentes, né, uma NR, né? O risco ergonômico até tem, né, na NR 17. Então, acontecia que muitos profissionais, inclusive esse aqui que vos fala, faziam os 5 riscos no PPRA.
E, claro, o fiscal do Ministério do Trabalho, ele pode lhe dizer ali, olha, não precisava ter análise feita ergonomia aqui, eu quero uma análise ergonômica de acordo com a NR17, para esse setor aqui da empresa. Ah, tudo bem. Ó, você não precisava ter botado aqui no PPRA, mas já que botou, então tem que especificar também as proteções para esse risco, né? Então, tinha gente que dizia que esse PPRA só podia ser feito por um higienista, mas na norma não está escrito isso. A norma diz que qualquer pessoa julgada capaz pelo empregador pode elaborar o PPRA. É claro que na prática, esse qualquer pessoa não é qualquer pessoa, né? Vou pegar ali um transeunte, lá, uma pessoa que está passando na rua, vem aqui, escreve um PPRA aqui para a minha empresa. Normalmente, quem dominou aí a elaboração do PPRA foram os engenheiros de segurança e os técnicos de segurança do trabalho. E, a princípio, se pensou que seriam os higienistas industriais, não deram conta de produzir todos os PPRAs nas empresas, né? Então, tradicional, alguns médicos fazem PPRA também, mas eles não gostam de fazer, não é muito comum você ter um PPRA feito por médico, a não ser que ele vende no mesmo pacote, para vender o plano PCMSO, o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, ele elaborava também um PPRA. É possível também. E agora com o PGR resolveu esse problema, porque o PGR diz que eu tenho que identificar e equacionar a proteção de todos os riscos da empresa. Todos os riscos são esses 5 aqui, ó. Vamos para o próximo aqui. Sim, não falei do biológico direito, vamos falar um pouquinho do biológico, né? O biológico aqui não tem a ver com tudo que é vivo, tá? Por exemplo, caiu uma árvore em cima do funcionário lá e ele morreu. Isso não é risco biológico, isso é um risco de acidente. Um acidente provocado por um risco mecânico, né? Aqui, o risco biológico está associado a micro-organismos patogênicos, micro-organismos que geram doença, por exemplo, os parasitas, né? A gente está tendo agora a homologação da primeira vacina para parasita no mundo, que é a vacina da malária. A Organização Mundial da Saúde, faz um mês agora. Oi, gente, voltei, estão me ouvindo? Aí, voltei, estão me ouvindo? Alguém fala aí, para ver se eu escuto vocês. Ok, professor. Aí, beleza. Desculpe aí, caiu a internet. Então, deixa eu colocar de novo aqui. Deixa eu ver até que parte, aí alguém me diz até que parte vocês viram ali. Eu tinha falado já, vocês conseguiram ouvir sobre o risco biológico? Diga aí, vocês conseguiram ver esse risco biológico? Eu falei da vacina da malária, vocês conseguiram ouvir? Isso, professor. A vacina da malária a gente Ok, então a escutou. primeira vacina para parasita, né? Nós temos vacinas para vírus, para bactérias também, né? E a malária é um problema sério aí, né? Principalmente na África e nas regiões mais ao norte aqui do Brasil. Então, claro que aí é um avanço, né? Então, esses riscos podem estar presentes no meu ambiente de trabalho. Por exemplo, tem lá um setor de limpeza e higienização, de manutenção, por exemplo, de esgoto aí, na minha empresa. Posso ter um laboratório de biologia, análise de águas residuárias, tá? Não,
posso ter ali o risco biológico também. Então, antigamente se tratava desses 3 riscos aí no PPRA, né? E o risco ergonômico, ele está associado ao conforto, tá? Ergo é trabalho e nomos é normas. Eles vão ter essa disciplina aí com o professor Kleber, se não me engano, e vão estudar ela bem a fundo aqui. Mas, a rigor, você vai avaliar aquelas condições de trabalho que não são exatamente ofensivas acima do limite de tolerância. Por exemplo, lá eu posso ter um ruído de desconforto acústico, mas ele não vai te dar problema de saúde auditiva. Por exemplo, está abaixo dos 80 decibéis. Mas, assim, aquela atividade que o camarada tem que fazer ali requer concentração. E aí um ruído de 79 decibéis é muito alto. Então, para vocês terem ideia, no escritório a gente precisa de 65 decibéis para ter concentração. Imagina um quarto hospitalar, onde eu tenho que recuperar o paciente, onde eu tenho que tomar decisões ali sobre medicação. Então, o nível de ruído é bem menor. Aí a gente trata ele no risco ergonômico, né, na parte de conforto mesmo, tá? Então, levantamento, transporte de carga, monotonia, trabalho noturno, ritmos excessivos de trabalho, o postural, a pressão emocional também, tá, o aspecto cognitivo aí. Inclusive, agora na Expotec, eu vou estar com o professor Kleber aí dando uma palestra, queria que vocês participassem, aí depois eu vou passar para vocês o link, no dia 30, e vai tratar essa parte cognitiva, a parte mental, e a parte física da ergonomia. Vou falar da parte física, o professor Kleber vai falar da parte cognitiva. Tá? Então, faz parte aí da Expotec, nosso evento aí de técnico científico aí do IF, né? Então, também vou usar na cor aqui amarela, tá? Cor marrom para o biológico, vermelho para o químico, verde para o físico e amarelo para o ergonômico. E, por fim, o quinto grupo de risco aqui é o risco de acidente. Tá? Então, vou usar lá uma bolinha azul. Então, o que seria esse risco de acidente? A gente também chama de risco mecânico. Não se iluda, não é um risco que está associado só a coisas mecânicas. Tá? Choque elétrico, por exemplo, é um risco azul, é um risco de acidente. Tá? A gente costuma chamar de risco mecânico. Tá? Então, você tem lá, você pode ter os 5 riscos no mesmo ambiente de trabalho. Então, aqui, ó, associado aqui normalmente a ferramentas, né, o trabalho em altura, eletricidade, o arranjo físico, armazenamento inadequado, né, movimentação de máquinas e equipamentos, equipamentos estacionários também sem proteção. Então, isso é um risco de acidente. Tá? Ferramentas manuais, coice de vaca, deixa eu ver uns riscos que não sejam industriais aí, atropelamento, né, você cair de moto quando está entregando, que você quer vendedor externo aí, então um risco de acidente, né, não necessariamente esse vinculado à indústria, mas nos diversos segmentos. O acidente perfuro-cortante, que é um acidente biológico, né, você tem ali a possibilidade de contaminação, mas primeiro você teve a ruptura, a perfuração, então risco de acidente com agravante biológico. Tá? Então, vou tratar as duas coisas. Eu posso me contaminar com um agente biológico sem sofrer acidente. Por exemplo, vou lá e respiro uma atmosfera contaminada lá e não sofri um acidente para isso. Mas posso também me cortar com um material contaminado, pisei num prego lá e peguei tétano, né? Num prego enferrujado e tal, né? Mas posso ter as duas coisas aí associadas, tá? E, por exemplo, uma condição ergonômica pode também me gerar um acidente. Por exemplo, eu estou lá num distúrbio de sono e vou fazer um trabalho em altura, cai daquela altura. Tá? Eu tenho lá, estou lá ouvindo um ruído e o ruído me afeta o equilíbrio e aí eu posso cair do andaime por conta do ruído. Então, um risco pode acabar gerando um acidente, uma ocorrência de outra natureza, né? Tá? Então, vejam que todos eles vão trazer agravos à nossa saúde, né? Seja lá o risco de acidente, um risco de contaminação, um risco de esforço físico, um risco físico ali mesmo, de uma radiação, né, ou um produto químico, tudo isso vai me trazer um agravo aí à saúde, né? Tá? No caso do risco químico, pode me trazer uma exposição acidental, por exemplo, queimei a minha mão com um acidente causado com risco químico. E eu posso também, ao longo dos anos, respirando aquele ácido, desenvolver uma doença, lá, um câncer de pulmão, sei lá, câncer de fígado. Então, uma doença relacionada a um agente químico. Tá? O que eu quero dizer para vocês é que a gente encontra esses 4, 5 riscos aí
em intensidades e em exposição diferentes nos ambientes de trabalho. E a graduação é essa daqui, isso era uma outra discussão lá na década de 90, né, que em 1993, se eu não me engano, que saiu essa norma, esse anexo da NR5 lá, né, o mapa de risco era um anexo da NR5, e diz, qual é o tamanho dessa bolinha, né, pequena, média ou grande, mas é 1 centímetro, 2 centímetros, posso pegar uma moeda de R$ 1 para ser o risco grande, uma moeda de 50 centavos para ser o risco médio, uma moeda de 5 centavos para ser o risco pequeno. Qual é a resposta que eu lhe dou aqui? Olha, o grande é maior do que o médio e o médio é maior do que o pequeno. Pronto, o pequeno é bem menor do que o médio e muito menor do que o grande. Quantos centímetros tem a bolinha, meu amigo? Depende da escala que você vai usar na sua planta. O importante é que você tenha uma legenda lá que diga, ó, essa bolinha desse tamanho aqui é média, é risco médio. Sempre a gente vai colocar na legenda, na mesma proporção, na mesma escala que eu estou usando no desenho, tá? E as cores, nesse caso aí, são 3 bolinhas verdes aí, são para o risco físico, né? Que risco físico é esse aí? É um ruído ou uma radiação? Não sei, eu vou ter que indicar em algum lugar, numa legenda ali também, que aquela bolinha naquele setor lá é um risco de radiação, né? E é importante, gente, o trabalhador saber decodificar isso, saber ler esse mapa, porque quando o fiscal do Ministério do Trabalho nos chega, né, o auditor fiscal do trabalho, ele não quer saber só se você tem um mapa de risco. Se você não tiver, ele vai lhe multar. Mas se você tiver, ele quer saber se funciona, ele chama um trabalhador daquela área ali e diz, o que é aquela bolinha azul ali? Ah, o senhor sabe que eu não sei? Isso aí foi o menino aí da segurança que prendeu aí, e só sei que é mapa de risco, está escrito aí mapa de risco. Então, esse mapa de risco não cumpre a sua função, que é instruir o trabalhador daquele ambiente, ali, daquele setor. E é isso que o mapa de risco bem feito nos traz. Então, tem que ter essa conversa da CIPA com os trabalhadores daquele setor, para quando eu vir lá pregar um mapinha na parede, todo mundo que está ali entender esse mapa. Né? Então, ele não ser só um cartaz, que o cara não sabe ler. Tá? Mas ele ser lá um lembrete de que ali tem um risco de acidente grande, porque ali eu estou lidando com uma prensa que não tem proteção, ali tem um risco de físico lá, de calor grande, porque eu tenho uma temperatura muito alta naquele trabalho, tá? E o trabalhador entender que aquela bolinha é aquilo. Por quê? Se ele entender isso, ele vai também dar valor para as medidas de controle. Ó, aqui tem um risco de acidente grave, que é a projeção de partícula no olho, eu tenho que usar o óculos de segurança. Não esse meu aqui, né? Esse meu não é um óculos de segurança. Eu tenho que usar o óculos de segurança quando eu entro nesse ambiente aqui. Tá? E como é que a gente vai fazer? Né? A gente primeiro faz essas inspeções nos ambientes de trabalho, isso é a CIPA que faz, e a gente vai representar esses riscos no layout da empresa. Eu vou anotar, faço lá numa plantinha, anoto que tem, conversa com as pessoas, ambiente tal, ali, setor de açougue, aquele supermercado. Ah, tem frio, tem risco de acidente ali com a máquina, as máquinas de processamento de carne, tem risco ergonômico, eu trabalho em pé o dia todo, tem risco de acidente com um escorregão, porque o piso é escorregadio, e pronto, acho que são esses riscos que tem aqui. Né? Tem um ruído também, que essa máquina emite um ruído, então anoto isso, converso com as pessoas, pô, o ruído vai ser médio, né? O risco de acidente com escorregão é pequeno, mas na máquina ali eu posso perder o dedo quando eu me acidente, então um risco de acidente grande na máquina, bolinha azul grande na máquina, bolinha azul pequena no piso, porque se eu tiver com calçado de segurança ali não vou escorregar. Então, definido isso, eu vou desenhar, né, isso numa prancha de papel lá, posso pedir para o secretário da CIPA lá fazer esse desenho. Eu estou falando aqui como cipeiro, tá? Não como técnico de segurança. E eu posso pedir também para o pessoal do SESMIT nos ajudar aqui, a CIPA, dizer, eu sou da CIPA aí, o técnico de segurança, você que sabe mexer em computador, desenha esse mapa de risco para a gente aqui, a gente viu isso aqui, já conversou isso, beleza, desenha lá o mapa de risco. E a cada ano a gente tem que atualizar essa conversa e mudar o mapa, mesmo que eles continuem igual, mas pelo menos eu mudar a data do mapa para garantir que eu tive essa nova conversa com as pessoas. Então, imagine essa situação aí, ó, a gente tem, parecida com a figura que a gente usou na primeira aula, né? A gente tem alguns riscos aí, vocês conseguem enxergar, né? Alguém abre o microfone aí e me diz o que risco vocês enxergam aí. Liga aí. Johnny Clay, tem microfone aí nesse celular? O que você enxerga de risco aí nessa figura?
o risco mecânico, o Aonde? físico, Aonde? Risco mecânico. o Se a mecânico pessoa ser atropelada por aquela empilhadeira ali? não, eu falaria, não é mecânico não, é o ergonômico. Ergonômico aonde? Do, ai, peraí que eu vou explicar direitinho. Do Tem um processo que eles cara, estão fazendo repetitivo, o esforço né? repetitivo, né? Tem um cara até dormindo ali na máquina, tá vendo ali que tem um Zzinho na cabeça dele ali. É, Mas tem risco de acidente aí também? tem. Tem, ó, tem fagulha voando, tem fio desencapado, tem máquina ali rotativa, né? Vocês acham que tem alguma radiação aí nesse ambiente? Tem, né? Tem um cara fazendo uma solda ali em cima, ali, com a máscara de solda lá. Vou passar um mouse aqui para mostrar para vocês. É, mostre por favor. Aqui, ó. Esse cara aqui não está fazendo uma solda aqui? Isso. Pronto. A gente tem ruído aí? O que vocês acham? Essa máquina aqui está com cara de que dá ruído, né? Tem. Então tem risco físico, né? Tem risco de acidente, que de eu ser atropelado, de eu ser lacerado aqui nessa máquina, de eu tomar choque elétrico aqui, né? Armazenamento inadequado de materiais aqui, trabalho em pé, né? Repetitivo, ergonomia. Será que tem risco biológico aí nesse ambiente? Acho que não, né? Será que tem? Era isso que eu estava pensando. Pronto, a gente aqui tem que entender, gente, separar o que é comunitário do que é próprio do ambiente de trabalho, tá? Por exemplo, alguém pode pegar Covid aí, né? Pode pegar gripe aí, né? Mas, assim, esse risco está sendo originado aí vamos analisar. Pô, no caso da Covid, pode estar sendo originado aí porque eu estou agrupando as pessoas numa distância que não é segura e sem máscara, sem vacina, né? Então, não poderia, né? Mas, assim, como é um problema de saúde pública, não faz sentido eu pegar e botar risco biológico em todos os ambientes de uma empresa, né? A não ser que aquela atividade ali favoreça mesmo e que eu tenha também agentes ali. Eu posso ter também agentes próprios da atividade ali onde eu estou. Então, traçaria aqui visto de cima, a gente pega a planta vista de cima e aí vou colocar as bolinhas. Então, ali um risco de acidente aqui, um risco físico aqui, ó, do ruído e da radiação. Aqui outro risco de acidente maior, de atropelamento, materiais. Pode Essas falar. numerações que tem dentro do círculo é a intensidade ou é a Não, quantidade a de funcionários? intensidade é o tamanho do risco. Por exemplo, o tamanho do círculo. Esse aqui amarelo, ó, risco leve ergonômico. Risco ergonômico leve, tá? Mas eu falo Esse da número que tem numeração. dentro é quantas pessoas estão expostas àquele risco ali, Ok. tá? 2 pessoas, lá 4, tá? Por exemplo, aqui o risco de acidente aqui em cima, onde está 4, são esses 4 caras aqui desse setor, ó. E já para radiação, já só esses 2, ó. Aqui, ó, para ergonomia, aqui só esse cara está dormindo aqui na máquina. Ó, Entendi. para acidente, todo mundo daqui, todos os 7 que pode ser atropelado por essa empilhadeira. Entendeu? Entendi. E aí, claro que a gente vai colocar isso numa legenda, eu vou mostrar para vocês depois. A planta não precisa ter as máquinas, não. Normalmente ela é feita assim como está esse mapinha, com a legenda, as cores, tal, né? O mapa de risco, o símbolo da CIPA, a data, você põe lá na legenda quem elaborou, né? A data que foi elaborado. E aqui a planta com as bolinhas aí. Tá? A gente vai parar agora para o intervalo e depois do intervalo vamos começar a desenhar esse mapinha aqui para vocês entenderem melhor. O processo mesmo de construção e mostrar uns macetes para vocês aqui do desenho em 3 dimensões também, tá? Então, deixa eu parar aqui, deixa eu ver se era só isso mesmo. Pronto, era só isso aqui da apresentação. Vamos parar a gravação e 15 minutos de intervalo, tá, gente? Mais alguém não assinou aí a chamada?